Neste momento, forma-se a mesa redonda, trazendo a nova temática, a gestão colaborativa, relatos de experiência. Eu queria dizer para vocês que ao final a gente tem uns informes, inclusive, sobre a matrícula, né, e vamos ter a homenagem paralímpica, e eu dou os informes gerais dela, tá bom? Convidamos os senhores relatores com suas respectivas representações. Convidamos a senhora professora Elisimar Lopes da Silva, coordenadora da Escola Estadual Clara Camarão. Convidamos o jornalista Arinaldo Ferreira, ele que hoje também atua no Instituto Brasil. Convidamos a senhora professora Jerusa Victor Amorim, diretora da Escola Estadual Jorge Fernandes. Convidamos o senhor professor Felipe Bezerra do Vale, coordenador da Escola Estadual Padre Miguelinho. Passamos a palavra para o mediador dos trabalhos da mesa, o jornalista Arinaldo Ferreira. Bom dia a todos. Para mim é uma honra estar participando desse evento, né? Quero agradecer o convite ao professor Joirã, né? E à professora Maria do Carmo. Vamos à nossa mesa redonda, né? Eu passo a palavra para a professora Elisama Lopes da Silva, coordenadora. Bom dia a todos e todas. Bom dia. Tá? O que a gente traz hoje aqui é um pouco da trajetória da inclusão na Escola Estadual Clara Camarão. E aí, eu vindo a conversa da professora Conceição, eu disse para minha colega, eu vou responder muitas perguntas que ela está fazendo aqui. Pode passar. Aqui é só um pouquinho a equipe, né, da escola. Pode passar. E aí a gente traz aqui pensar a inclusão com um direito. Né? Essa imagem também foi pega do Google, mas ela está na revista. Aí embaixo tem a fonte, né, do período. E, assim, é uma imagem que retrata bem o que a escola está fazendo, a nossa escola, né, Clara Camarão, está fazendo para que o aluno tenha esse direito à inclusão. Pode passar. Viu? Eu vou apresentar um pouquinho, né, a Escola Estadual Clara Camarão. Ela está localizada no bairro de Felipe Camarão. Na verdade, é um bairro, mas é uma cidade, né, porque é um bairro que tem uma população imensa, né, e nem todas as escolas do bairro conseguem acolher o aluno com deficiência. Né. A nossa história, ela remota do início, digamos assim, da SUESP também, porque foi uma das escolas que acolheu o aluno com deficiência, que era as escolas do entorno, muitas vezes negava essa matrícula, e a nossa escola acolhia esse aluno sem distinção de cor, de raça, digamos assim, de nada. Né?
Então, a escola lá, nós trabalhamos com alunos do 1º ao 5º ano do ensino fundamental, isso no turno diurno. No noturno, a gente tem a EJA, ou seja, do 6º ao 9º, mas na modalidade EJA. No ano de 2016, a gente tem uma média de 860 alunos matriculados, tá? Distribuído nos dois turnos, né? Diurno e noturno. E temos também uma quantidade significativa de aluno com deficiência, né? Assim, a gente não trouxe o quadro exato, né, discriminando cada deficiência, mas trouxemos de um modo geral e colocamos esses 6 alunos, né, que necessitam de um auxiliar. E aí, mais na frente, eu vou dizer o porquê da importância desse auxiliar. A nossa escola é composta por 10 salas de aulas, algumas pequenininhas, outra um pouco maior, porque é uma escola que não tem dominialidade, é uma escola alugada, então não tem como expandir, né? Ou seja, crescer, faz apenas alguns reparos. Então, a gente limita também a quantidade de alunos. Pode passar. Bom, e aqui a gente, só como reflexão, para a gente entender, realmente, pensar um pouco o sentido da inclusão para a escola, né? Entender a inclusão escolar, antes de tudo, é justamente fazer uma coisa que a gente faz com qualquer ser humano, é acolher. E acolher não é só acolher o aluno, mas acolher o pai, acolher o tio, a avó, que é quem traz esse aluno. Então, esse é realmente você pensar. E acolher também quem? O professor, que é ele que vai estar lá com esse desafio grande, que é realmente receber o aluno com deficiência. E, principalmente, claro, né, que eu coloquei os alunos com deficiência, e garantir em comunhão com todos, que aí não é só também o professor da sala de aula, mas todos, como a professora Conceição colocou aqui, a palavra todos eu não coloquei em negrito, mas pode-se ler em negrito, tá? Pensar desde o porteiro, a pessoa que faz a limpeza na escola. Então, todo desse espaço precisa estar realmente de olho no que se faz na escola como um todo. E o nosso propósito sempre foi esse, acolher o aluno em colaboração com a família, para que se pudesse trabalhar nesse espaço escolar, porque quando o aluno vem para a escola, ele sai de casa, mas ele traz tudo que ele vivencia em casa e traz para a escola. Então, a gente precisa pensar também nesse aluno, não só no espaço escolar, mas em casa. E aí, pensar a inclusão como porta de entrada para a participação social. Como a professora bem colocou, disse, menina, ela não combinamos, mas ela trouxe tudo que... Eu digo, poxa, que bom, eu fiquei feliz, sabe? Porque, assim, alguém falando com propriedade e a gente, na prática, fazendo meio que acanhado, mas fazendo, né? Então, sabemos que um dos princípios da educação ali é um porque na hora de digitar saiu I, a inserção do aluno na escola, né? Mas não é só você matricular o aluno na escola. A gente precisa realmente falar a palavra garantir uma educação, uma inclusão plena, não depende só da escola. Aí a gente agrega todos aqueles outros, aquela pirâmide que a professora apresentou aqui, né? E aí vocês vão perceber um pouquinho mais na frente que eu vou mostrar que a gente faz a nossa parte, mas chega um ponto que depende dessa outra parte da pirâmide e a gente emperra um pouquinho, tá? Então, as barreiras encontradas na inclusão, ela atinge a maioria das escolas públicas, inclusive a nossa, claro, né? Diante desses desafios, né, que são propostos, principalmente na aprendizagem dos alunos, eu vou falar a questão da aprendizagem, porque na escola é onde a gente está, o nosso foco, né, é a aprendizagem, mas essa aprendizagem significativa e ampla, que não é só o cognitivo, mas tudo que envolve essa aprendizagem.
E tivemos que buscar estratégia para minimizar essas barreiras existentes ao longo da história e que realmente dificulta e muito o fazer pedagógico na escola. Bom, aí aqui eu trouxe também uma provocação, né? O que a escola tem realizado, no caso, a nossa escola, para garantir, entre aspas, porque a gente depende de outro setor também, a inclusão do aluno com deficiência. Então, pensando nessa demanda, que o bairro de Felipe Camarão, concentrava alunos com deficiência, e a escola estava ali todo dia, acolhendo pais, familiares, tios, porque muitas vezes não é só os pais, né? A criança depende da avó ou da tia para ser cuidada. Então, a gente precisaria realmente de uma escola gigantesca para acolher todos esses meninos e meninas que vinham para a escola. É tanto que, no início, a Escola Clara Camarão era conhecida como a escola de doidos. Era assim que os pais da comunidade, né, conheciam. E muitos diziam, não vou matricular meu filho naquela escola não, porque só tem doido. E aí a gente começou a descosturar tudo isso e mostrar que a escola que acolhia aquele menino ou aquela menina que era conhecida como doido, ela trabalhava muito melhor do que as demais. Porque ela não só olhava aquele menino, ela via também os outros. Então, os outros passaram a ser beneficiados com isso, porque era uma escola que acolhia. E aí, nós, quando pensamos em educação, pensamos, a escola é só para educar. Não. Nós também temos que cuidar. E esse cuidado não é dizer, ai, coitadinho, vem. Não. Mas cuidar e ver que esse aluno ele tem potencialidade, ele tem capacidade de aprender. Do jeito dele, sim. Mas, para isso, a gente precisa fazer muita coisa para poder chegar a esse menino. E aí, o que a gente fez? O PPP da escola precisava ser repensado. Para a gente acolher esse aluno com deficiência, a gente precisava também de práticas que fosse inclusiva. E não só prática, a gente precisaria que o ambiente fosse adequado, que o material que o professor usava precisaria ser adequado, que essa criança que chegasse na escola precisaria de um auxiliar, porque o professor sozinho não dá conta.